Sejam muito bem-vindos à segunda parte da Masterclass Seja um Leitor Inteligente. Nessa segunda parte, sobre o que é que eu vou falar? Eu vou falar sobre os 3 pilares do leitor inteligente. Todo leitor inteligente tem uma base, tem esses chamados 3 pilares, que é o que sustenta um edifício. São as suas vigas, são os seus pilares. Então, quais são os 3 pilares que sustentam o leitor inteligente? Porque às vezes ele tem a técnica, ele tem o conhecimento, mas ele não tem a virtude. A virtude é muito importante para que você consiga se manter num certo degrau. Quando você tem uma certa excelência em algum aspecto da sua vida, é porque você tem por trás uma base, você tem por trás os pilares, você tem por trás algo que te sustenta. Então, eu costumo dizer que a memorização ela é um dos pilares do conhecimento do estudante. Por quê? Se você quer galgar um plano de estudos, se você quer cumprir uma meta, se você quer cumprir um programa de estudos, vamos supor que você queira cumprir um programa de estudos de concursos. Você quer passar num concurso, então tem ali o edital. Se você estuda o assunto A, o assunto B, o assunto C, quando chega no assunto D, se esqueceu do assunto A, você regrediu. Você não conseguiu dar todos os passos que você precisa. Você não conseguiu ir degrau por degrau, porque quando você chegou no degrau 5, você caiu para o degrau 0. Então, quanto mais você tem a técnica da memorização, mais você consegue se fixar naquele degrau, mais você consegue se fixar naquela etapa. Se você chegou na etapa 5 e conseguiu fixar as 4 primeiras etapas, quer dizer que você não vai sair daquela etapa 5, porque você tem uma técnica da memorização. Então a memorização é um dos pilares para quem quer desenvolver um plano de estudos adequado. E com a leitura inteligente não vai ser diferente, vai ser a mesma coisa. Você vai precisar de 3 pilares, são 3 coisas que vão te sustentar na leitura inteligente. Eu fiz um e-book chamado Os 3 Pilares do Bom Estudante. Não era exatamente para leitores inteligentes, mas sim para bons estudantes. O primeiro pilar, na minha opinião, é a humildade. Eu escrevi isso lá no e-book. O primeiro pilar é a humildade. É com a humildade que você vai conseguir dizer: eu sei de um assunto ou eu não sei de um assunto. Muita gente acha que a humildade é simplesmente dizer que não sabe, é simplesmente dizer que não tem. Muita gente confunde humildade com falar mal de si, com pensar mal de si, ou então se rebaixar. Não é isso. Humildade é saber exatamente onde você está. Então, eu consigo, eu sempre uso esses autores como exemplos difíceis, né? Kant e Hegel, eu uso sempre. Então, eu consigo ler Kant? Não. Ou então, eu consigo ler Kant? Sim. As duas pessoas, se estão sendo sinceras, elas são humildes. Elas têm o pilar da humildade, que é um dos pilares do bom estudante. O bom estudante ele precisa ser humilde. O bom estudante precisa saber exatamente onde ele está, para que ele consiga passar à frente nos seus estudos, para que ele consiga progredir nos seus estudos. Você não consegue progredir num plano de estudos ou numa leitura ordenada sem saber onde você está. Você precisa ter um conhecimento de si. O segundo pilar é a constância. Um estudante ele não precisa ler rápido. Um estudante não precisa ler muito. Um estudante não precisa devorar livros. Ele precisa ser constante. É isso que você precisa ser. Você precisa ser constante. Você precisa ter constância. Você precisa ter ritmo. Se eu li 10 páginas hoje, amanhã eu vou ler 10. Se eu li 20 páginas hoje, amanhã eu vou ler 20. E vou fazer isso pro resto do mês. Vou fazer isso pro resto do semestre. Vou fazer isso pro resto do ano. Vou fazer isso durante 5, 10 anos. Você é uma pessoa constante. Se você lê 10 páginas por dia, você é constante. Se você lê 20 páginas por dia, você é constante. Se você estuda 2 horas por dia, você é constante. Você precisa ter essa constância. Você precisa ter esse ritmo. Você precisa seguir uma rotina de estudos. Quando você segue uma rotina de estudos, você cria em você um automatismo bom. Geralmente automatismo é ruim, mas nesse caso é bom porque você vai transformar os estudos numa rotina, você vai transformar os estudos em um costume, você vai transformar os estudos em algo que você pratica todos os dias. Quando o estudo vira um elemento
do seu dia a dia, você sai ganhando. Por quê? Você já estuda normalmente, você já tem o hábito diário de fazer aquilo. Quando você tem um hábito diário, você acaba com a procrastinação, você consegue manter um ritmo, aí sim você consegue evoluir nos estudos. Sem o ritmo, sem o estudo diário, sem a constância, é impossível progredir nos estudos. O terceiro pilar de todo bom estudante é o método. Se ele tem a disciplina, se ele tem a constância, se ele tem a humildade de reconhecer onde é que ele está e ele tem um método, ou seja, ele tem o passo a passo, ele tem a técnica, ele conhece as estratégias de leitura, ele vai conseguir ler qualquer livro, ele vai conseguir cumprir qualquer plano de estudos, ele vai conseguir bater um edital. Então, tendo a constância de estudar todos os dias, tendo a disciplina de cumprir a sua meta. A meta não é simplesmente, eu quero chegar em tal lugar. Meta é traçar um objetivo claro e concreto. Ou seja, meta a longo prazo, eu quero ler neste ano 30 livros. Meta a médio prazo, neste mês eu quero ler esses 4 livros. Meta de curto prazo, hoje eu quero ler 30 páginas daquele livro. É assim que você traça as metas. Você traça o plano de estudos, traça as metas diárias, as metas semanais, as metas mensais e as metas anuais e se cobra todos os dias para ler aquilo ali. Agora, se você tem essa meta, se você tem essa disciplina, tem a constância, você tem a humildade de reconhecer onde você está e não tem um método, como é que você vai desvendar esses livros? Como é que você vai absorver esses livros? Como é que você vai entender esses livros? Você pode ter a constância de querer ler todo dia. Você pode ter a humildade de reconhecer que está à altura daquele livro ou que não está à altura de outro livro, mas se você não tiver o método, você não consegue lê-los. Eu já conheci muita gente que tinha capacidade de ler um livro e não conseguia. Eu já vi muita gente tropeçando nos planos de estudo. Por quê? Porque não sabia qual era o passo a passo para desvendar aqueles caras. Eu já conheci muita gente assim, muita gente assim. Não é à toa que eu criei o Instituto Dom Literário, porque eu vi com meus próprios olhos muita gente inteligente, muitos alunos dedicados, muita gente que queria chegar lá, mas não tinha um método. Eu tenho amigos que estão há muito tempo tentando passar em vestibulares e eu sei da capacidade deles. Eu sei da capacidade deles e eu sei também da disciplina, da constância deles. Eu sei que eles estudam todos os dias, eu sei que eles estudam todas as semanas, eu sei que eles seguem um passo a passo, eu sei que eles conhecem qual é a escala que eles precisam traçar, mas eles não têm um método, eles não sabem como memorizar, eles não têm a técnica da memorização, eles não sabem quais estratégias eles precisam utilizar para começar a memorizar. Eles não sabem quando eles precisam revisar, eles não sabem como eles precisam fazer anotações, eles não sabem como grifar, eles não sabem como aumentar a velocidade de leitura, eles não sabem nada disso. E não sabendo nada disso, você pode ter constância, você pode ter humildade, você pode ter conhecimento de si, mas você não vai para frente. Vamos pensar que você quer construir uma casa, certo? Vamos pensar que você tem essa vontade de construir a sua casa. Então você tem a disciplina de dizer assim, minha casa vai estar construída em 3 meses. Você tem a humildade de reconhecer que você pode construir aquela casa, porque você tem um dinheiro, você tem, sei lá, a força física para fazer isso. Então você tem pessoas para lhe ajudar, então você sabe que consegue, né? Se eu tenho a força física, se eu tenho o dinheiro para comprar os materiais, se eu tenho pessoas para me ajudar, então eu consigo construir uma casa, por que não? Mas você não tem o método. Então você vai fazer uma parede torta, você vai fazer um teto que pode cair, você vai fazer uma porta, sei lá, que não abre direito, qualquer outra coisa desse tipo. Você vai fazer uma fundação de uma casa sem ela estar fixa, sem ela estar sólida. E essa casa pode cair, você não conhece o terreno onde você está entrando, você não sabe fazer análise de terreno para saber se aquele terreno ali sustenta a casa que você quer construir. Então você pode ter a constância, você pode querer fazer aquilo todo dia, você pode ter os meios para isso, mas você não conhece o método para aplicar. Você não conhece o passo a passo de construir uma casa, tijolo por tijolo. Se você não conhecer tijolo por tijolo, você não vai para frente. Então são esses os 3 pilares do bom estudante: disciplina ou constância, humildade e método.
se você não tem algum desses três, eu sinto lhe dizer que você não vai conseguir, não vai seguir em frente. É por isso que eu estou fazendo essa Masterclass, para deixar isso bem claro para vocês. Muita gente não consegue identificar por que não segue em frente nos estudos, por que não progride, por que para no meio. Muita gente tem um projeto, muita gente tem um programa de estudos, muita gente fala assim, pô, esse ano, sei lá, eu vou ler a obra completa de Eric Wagner. Eu já vi muita gente, principalmente com Eric Wagner, por isso que eu estou usando esse exemplo. Eu vou ler Eric Wagner. E aí, cara, leu Eric Wagner? Não consegui, parei no meio, acho que eu precisava ler outra coisa antes, deixei pra lá. Pô, por que isso? Porque não tem um desses três pilares. Ou você não tem a disciplina de ler aquele cara todo dia, em traçar as metas corretamente, ou você não tem a humildade de reconhecer que você não conseguiria ler aquele cara. Você fala assim, não, esse cara aqui é um pouco demais pra mim. Eu não consigo ler esse cara agora. Eu preciso ler outras pessoas antes, talvez ler outros clássicos da ciência política antes, ou ler outros filósofos antes, talvez eu precise seguir um plano correto. Muita gente começa pelo livro mais difícil do cara. Ah, vou começar a ler Kant, então começa logo pela Crítica da Razão Pura. Será que é isso que você tem que fazer? Muita gente tem essa dificuldade. Quero ler Karl Marx, ah não, vou direto para o Capital. Eu já vi muita gente fazendo isso. Será que esse é o programa correto? Será que é esse o seu projeto? Será que são esses os degraus que você precisa passar? Então você precisa traçar esse plano de estudos corretamente. Então você precisa conhecer qual é o caminho das pedras. Senão você não vai para frente. Se você não tem esses três pilares, se você não tem constância e disciplina, se você não tem humildade, se você não tem método, me desculpa, você não vai a lugar nenhum. Essa coisa do método tem uma história engraçada, né? Na época que eu fiz o lançamento do workshop Aprenda a Aprender, que é um workshop pequeno, né? São apenas umas 3 horas de duração, foi bem baratinho e é basicamente uma introdução a como estudar, né? O nome do workshop era Aprenda a Aprender, o passo a passo de como estudar. Então lá eu ensinei realmente algumas técnicas de estudo para você aumentar o rendimento. E o Gabriel Gomes, né, me enviou uma mensagem, meu aluno, ele me enviou uma mensagem perguntando quando é que iam ao ar as próximas aulas. E eu respondi, não, Gabriel, amanhã já estão no ar. Aí ele, ok, só respondeu ok, e eu perguntei assim, Gabriel, e o que é que você está achando das aulas? E eu notei que a resposta dele não foi muito firme. Ele só mandou um joinha, se eu não me engano, na época, ou demorou muito a responder. E eu achei que, bom, eu acho que ele não gostou das aulas, né? E deixei pra lá, vou fazer o quê? Não é todo mundo que gosta, né? Não é todo mundo que agrada. Então, tudo bem, se ele não gostou, é uma pena. Tentei ajudá-lo, mas talvez não consegui, talvez ele não tenha se identificado com o tipo de conteúdo, talvez não era o que ele estava procurando. E postei as outras aulas normalmente. Ao fim do curso, ele me enviou uma mensagem. Ele me enviou uma mensagem que, para mim, foi muito surpreendente e foi muito emocionante também, porque ele disse assim, Mateus, nas primeiras aulas, eu não gostei daquilo que eu vi. Não gostei daquilo que eu vi porque, na minha opinião, eu já sabia das técnicas de estudo. Eu já sabia como era ler, eu já sabia como era aprender. E ao primeiro momento eu tive a sensação de que eu estava perdendo dinheiro. Mas quando eu comecei a ver melhor as suas aulas, quando eu comecei a entender melhor o método, quando eu comecei a entender melhor sobre o que é que você estava falando, eu percebi que eu não sabia estudar. Eu percebi que não sabia ler. Eu percebi que não aprendia enquanto lia. Eu percebi que na verdade eu estava perdendo tempo, que é isso que eu digo, né? Quando a pessoa estuda sem método, sem disciplina, sem constância, ela não está estudando, na verdade ela está perdendo tempo. Se ela estuda sem saber a técnica da memorização, se ela estuda sem compreender, então o que é que ela está fazendo? Ela está perdendo seu tempo, né? Se você não sabe, se você não compreende um livro e está lendo ele ao mesmo tempo, você está perdendo tempo. Então se você lê, entende, mas não memoriza, você também está perdendo seu tempo, porque daqui a um mês, um ano, você já se esqueceu de tudo aquilo, então do que é que valeu? De nada, só para dizer que leu, então é melhor ficar sem ler. E é isso que eu expliquei direitinho naquele workshop, e ele me mandou essa mensagem comovente, ele falou assim, cara, depois que eu comecei a aplicar aquelas técnicas, eu percebi que eu não sabia de nada, eu percebi que eu não tinha método, eu percebi que eu realmente não conhecia
o ato de estudar. Eu achei que sabia estudar. E muita gente acha isso, né? Não, eu estou estudando. Mas está estudando como? Como é que você está estudando? Eu já vi muita gente que diz que está estudando e está lá, deitado no sofá, lendo um livro, enquanto de vez em quando mexe no celular, assiste a televisão, né? Estuda com a televisão ligada na frente, não faz um resumo, não faz uma revisão, não sabe, não conhece o método de grifar. Então, você não está estudando. Você está fingindo para você mesmo que você está estudando. E foi isso que o Gabriel me falou. Ele, cara, muito obrigado porque você organizou não só minha vida de estudos, mas minha vida minha vida mesmo, né? Minha vida no meu dia a dia, na minha casa, com as pessoas. Quando você descobre que a sua certeza estava errada, você começa a perceber outras certezas que talvez possam estar erradas, você começa a perceber outras relações que não estavam muito claras para você. E, na minha opinião, esse depoimento do Gabriel foi muito importante para mim, e acredito que muito importante para ele também, porque para ele obviamente mudou a vida de estudos dele, e agora ele sabe estudar definitivamente, né? Ou pelo menos já tem todo o esboço do que é estudar eficientemente, né? Estudar aprendendo, não só ler, nem só estudar, mas aprender. Esse é o nosso lema, né? Não só ler, não só estudar, aprender. Como também foi pra mim, cara, porque é muito importante desvendar o véu que as pessoas têm sobre o estudo, sobre a leitura, sobre a vida intelectual. Muita gente acha que a vida intelectual nem importante é. Muita gente acha que já sabe o caminho inteiro da vida intelectual. Muita gente acha que já sabe estudar, que isso é fácil, que isso é tranquilo, que romance é só livro de história, que filosofia é pensamento louco. E na verdade não é nada disso. Na verdade é uma coisa extremamente mais profunda, é uma coisa profundamente espiritual, é uma coisa que vai nos ajudar a sermos melhores. Nós precisamos ser melhores. Ok? Você também precisa ser melhor, eu preciso ser melhor, para que o resto das coisas sejam melhores. Então, o depoimento do Gabriel foi extremamente importante nesse sentido, porque para mim provou que aquilo que eu estou ensinando pode ajudar outras pessoas, e eu tenho certeza que se você cumprir as dicas que eu estou passando aqui, também vai te ajudar. Agora eu já falei dos 3 pilares do bom estudante, que não é exatamente os 3 pilares do leitor inteligente. Eles são parecidos, mas não são iguais. E eu vou falar agora quais são os 3 pilares do leitor inteligente. Pega o papel e a caneta. São 3 os pilares do leitor inteligente. Quais são esses 3 pilares? O primeiro é o conhecimento de si. O segundo é o conhecimento do material. E o terceiro é o conhecimento do método. Os 3 pilares do bom estudante são virtudes. Os 3 pilares do leitor inteligente são conhecimentos. Você precisa conhecer efetivamente 3 coisas para ter uma boa leitura, para ter uma leitura inteligente, para ter uma leitura que absorva o máximo possível de conteúdo, ok? Então, para você destravar aquele livro, para você destravar aquele texto, destravar aquele conteúdo, você precisa ter 3 conhecimentos. O primeiro conhecimento é o conhecimento de si. A primeira coisa que eu queria falar para vocês sobre o conhecimento de si é que, desde Sócrates e dos pré-socráticos, o autoconhecimento é essencial para ter o conhecimento da realidade. Você não consegue ter o conhecimento das coisas ao redor se primeiro você não tem o autoconhecimento. Então, por isso que o primeiro conhecimento que você tem que ter para ter uma leitura inteligente é o conhecimento de si. E esse conhecimento de si está muito aliado com a questão da humildade. Por isso que eu disse que são pilares semelhantes do bom estudante e o do leitor inteligente, mas eles não são completamente iguais, porque o conhecimento de si demanda humildade. Então, primeiro você tem que ter humildade para ter o conhecimento de si. Como é que você gera esse conhecimento de si? Como é que você começa a se conhecer melhor? E quando eu falo se conhecer melhor, não é uma coisa extremamente abstrata, né? A galera acha que, como é que eu vou me conhecer melhor? Então fica lá na frente do espelho, né? Pensando, olhando para você mesmo. Ou então começa a meditar, que também pode ser uma técnica, mas não é exatamente isso que eu estou falando de uma coisa bem prática. O conhecimento de si é uma coisa prática. Você se autoconhecer é uma coisa factual, real. Então, o que é que você precisa fazer? Vejam só. Primeira coisa, pegando aqui o giz, a primeira coisa que você precisa fazer é o chamado mapa da ignorância. O que é o mapa da ignorância?
Eu vou explicar direitinho a vocês. Vamos supor que isso aqui é você. Essa bolinha aqui é você. Sua consciência está cercada de trevas. Está cercada de trevas. Completamente cercada de trevas. Ou seja, você está no meio das trevas, está no meio do desconhecido. Você realmente está no meio do desconhecido. O que é que você conhece? Apenas isso aqui que está aqui dentro. A sua consciência é limitada a isso aqui. E tudo isso aqui é a realidade. Você é apenas um pequeno círculo dentro do grande círculo da realidade. E a realidade, na verdade, é uma grande treva para você. Uma treva aparentemente impenetrável. Imagine que isso aqui é um feixe de luz, é um isqueiro no meio de uma sala escura. Então você só vê pouco ao seu redor, você não vê muito longe. Imagine que você está numa casa completamente escura, está tudo apagado, você acende um isqueiro, um fósforo. Então o que é que você vai ver? Você vai ver pouco. Você não vai ter uma iluminação completa das coisas. Esse é o seu estado agora. Esse é o seu estado neste momento. O que é que você conhece? O que é que você conhece, no final das contas? Você só conhece esse pequeno círculo. Então, esse pequeno círculo, esse ponto aqui, esse ponto dessa junção entre o que você conhece e o que você não conhece é chamado o horizonte de consciência. Esse é o primeiro conceito, anota isso. O horizonte de consciência é o limite entre o que você conhece e o que você não conhece e te influencia. Então, até onde você consegue ver daquilo que influencia na sua vida? Até onde você consegue perceber daquilo que tem uma influência real na sua vida? Cara, são muitas as coisas que, vamos dizer assim, agem sobre nós. São inúmeras forças, são inúmeros pensamentos, são inúmeros atos, são inúmeras ações, inúmeras pessoas que agem sobre nós e que a gente não conhece. É muita coisa, é muita coisa. Sei lá, o pensamento de uma pessoa há 3.000 anos atrás tem uma influência real na nossa vida atual e a gente nem sabe disso. Uma ação de um cara, sei lá, muita gente pensa logo em político, né? Eu costumo fazer esse exemplo. Muita gente lá em Brasília, deputados que a gente não conhece, estão lá fazendo uma lei que vai influenciar na sua vida diretamente. Então, às vezes são coisas assim, políticos e tal, mas às vezes são coisas pequenas. Muita coisa influencia na gente. Muita coisa tem uma ação real e concreta sobre a sua vida. Então, você tem que ter noção do seu horizonte de consciência. O que é que você conhece que age sobre você e o que é que você não conhece, o que é que você não domina que age sobre você. Esse é o primeiro passo para ter o conhecimento de si. Saber o que age sobre você e que você não tem domínio e saber o que é que não age sobre você para você também passar a conhecer. Então, o que é que você precisa fazer? Deixa eu apagar aqui para exemplificar melhor. O que é que você precisa fazer? Se em um momento a sua consciência é apenas esse feixe, você tem que expandir a consciência para tomar uma parte maior daquela treva, para que aquela treva se dissipe, para que aquela treva se afaste de você. Quando você começa a aumentar o seu círculo de conhecimento, você começa a aumentar o seu horizonte de consciência, percebe? Se você aumenta o seu conhecimento, você aumenta o seu horizonte de consciência e começa a conhecer mais. Ao mesmo tempo, você descobre que você também conhece menos daquilo que você pode, né? Então, perceba só. Eu só conhecia um círculo e sabia que eu não conhecia uma parte desse círculo. Agora, eu sei que eu desconheço mais coisa. Então, ao mesmo tempo que você conhece alguma coisa, você passa a descobrir que você não conhece muitas outras. Então, é um eterno ciclo de conhecimento, é uma eterna busca de conhecimento. Então, sempre que você adquirir um conhecimento, você vai descobrir que você não sabe de outras coisas, que você vai atrás dessas coisas e assim vai. Esse é o processo de conhecimento, esse é o processo maravilhoso e magnífico de estudar, dos estudos. É isso que você precisa fazer, é esse caminho que você precisa traçar. O primeiro passo para ter o conhecimento de si é conhecer essa estrutura aqui, é conhecer a estrutura do seu horizonte de consciência, o que é que age sobre você, que você não conhece. E como é que você passa a conhecer as coisas que você não sabe o que são, né? Na verdade, como é que você passa a ter o domínio das coisas que agem sobre você?
Você precisa fazer uma coisa chamada o mapa da ignorância. Você precisa ter um mapa da ignorância. Se você não sabe sobre muitos assuntos, se você reconhece que esses assuntos agem sobre você e você não tem um domínio deles, você vai fazer uma lista. O que é que eu não conheço? O que é que eu não domino? O que é que eu quero começar a conhecer? Os dois principais assuntos que eu comecei a estudar foram a literatura e a estética. Eu percebi que a literatura agia na minha vida por ter uma influência real no inconsciente coletivo e por ser uma ferramenta de conhecimento da realidade. Então, através da literatura, eu poderia me expressar e poderia entender o pensamento de grandes pessoas, então eu poderia também entender o funcionamento da realidade. E a estética, para mim, era extremamente importante porque eu percebia que a ordenação material das coisas exercia uma influência real sobre os indivíduos. Então eu comecei a estudar a literatura e a estética. Eram dois elementos que, para mim, eu não conhecia e agiam sobre a minha pessoa. Então, basicamente, o mapa da ignorância vai ser a questão, vão ser os assuntos que você quer estudar e que você sabe que ainda não tem um domínio. Você sabe que são importantes para você e que você não tem o domínio, que você não tem o conhecimento efetivo daquela coisa. Inicialmente, o seu mapa da ignorância vai ser muito simples, porque muita gente ainda não entende como é que funciona. Então você pode dizer, sei lá, a Idade Média tem uma influência sobre mim? Claro que tem. O que aconteceu, sei lá, o que Aristóteles pensou tem uma influência sobre mim? Claro que tem. O que São Tomás de Aquino escreveu tem uma influência sobre mim? Claro que tem. O que Kant escreveu tem influência sobre mim? Claro que tem. O que Dostoiévski escreveu tem influência sobre mim? Claro que tem. Então você vai fazer uma lista da série de coisas que age sobre você, que tem uma influência sobre você e que você quer estudar. O primeiro mapa da ignorância vai ser esse. Só isso já é um grande exercício do conhecimento de si. Só isso já é um grande exercício de humildade. Então você já vai fixar dois pilares de uma vez só. Por isso, eu quero que você, ao terminar essa Masterclass, faça o seu mapa da ignorância. O que é que você não conhece e quer passar a conhecer? Faça uma lista. Bem rústica, bem simples. Esse é o primeiro mapa da ignorância. É normal, você vai fazer muitos mapas da ignorância durante toda a sua vida intelectual. Então, o primeiro mapa da ignorância você pode fazer agora. O que é que você quer estudar? O que é que você ainda não conhece? O que é que você ainda não aprendeu? O que você quer aprender? Faz esse mapa da ignorância. Esse é o primeiro exercício que eu te passo nessa aula. O segundo pilar, como eu já falei, é o conhecimento do material, é o conhecimento do livro, é o conhecimento do texto. Cara, muita gente não entende quando eu falo conhecimento do material. Por que eu tenho que conhecer o material que eu ainda vou ler? É porque existem 4 níveis de leitura. Existem 4 níveis de leitura. A leitura elementar, a leitura inspecional, a leitura analítica e a leitura sintópica. Existem 4 níveis. E o segundo nível é um dos níveis mais importantes pelos quais você precisa passar para que você tenha um conhecimento prévio do material que você vai ler. Então você precisa ter um conhecimento prévio do material que você vai ler. O que você precisa fazer numa leitura inspecional? Você vai justamente inspecionar, você vai justamente investigar, você vai procurar entender como é que funciona um livro. Eu vou ensinar mais na frente quais são as estratégias de leitura para cada tipo de livro específico, porque cada gênero, cada autor, cada tipo de livro tem uma estratégia específica. Você não vai ler um livro de história do mesmo jeito que você lê um romance. Você não vai ler um romance do mesmo jeito que você lê um livro de poesia. Você não vai ler um livro de poesia do mesmo jeito que você lê um livro de filosofia. Tudo muda. Cada autor muda. Cada gênero muda. Cada tipo de livro muda. Se é um livro de formação, se é um livro teórico, se é um livro prático. Então, tudo isso vai mudar. Então, se você tem diversos tipos de livro, você também tem que ter diversos tipos de técnicas. E na leitura inspecional é onde você decide qual técnica você vai usar. As técnicas eu vou ensinar mais pra frente, tá? Mas na leitura inspecional você vai decidir qual técnica você vai precisar usar. Quais são as 5 coisas que você precisa saber numa leitura inspecional para ter o conhecimento prévio do livro. A primeira delas é o autor. A segunda coisa é o gênero. A terceira coisa é a forma. E a quinta coisa é o objetivo. Se você quer
ter o conhecimento do material que você vai ler, do texto que você vai ler, do livro que você vai estudar. Você precisa fazer uma leitura inspecional onde você descubra essas 5 coisas. Qual é o autor, o que é que ele pensa, de onde ele é, o que é que ele faz, que tipo de livro ele escreve, que tipo de livro ele escreveu antes, qual é a escola que ele pertence, qual é o tipo de pensamento que ele tem, qual é o gênero daquele livro, qual é o gênero daquele texto, é um romance, é um artigo, é um livro de história, é um livro de filosofia, qual é a forma com que aquele livro foi escrito, qual é a estrutura daquele livro, se o livro é composto em versos, como são aqueles versos, como é a estruturação daqueles versos, como é a metrificação daqueles versos, de onde vem a metrificação daqueles versos. Isso é muito importante, isso é muito essencial para que você consiga compreender totalmente aquele livro. Bom, se você vai ler Camões, você precisa entender que aquele tipo de verso do Camões, o chamado soneto heróico, ele tem uma, como é que eu posso dizer? Ele tem uma metrificação, ele tem uma escansão específica, ele tem uma posição das sílabas tônicas, uma posição das sílabas poéticas extremamente importante para criar uma sensação de algo heróico, para criar uma sensação de épico. Então você precisa começar a entender essa estrutura, e é a estrutura dos cantos, dos Lusíadas de Camões. Então você precisa entender esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa você precisa entender antes da leitura, você precisa inspecionar isso, você precisa pesquisar, você precisa descobrir tudo isso aqui em 15 minutos ou meia hora. Você precisa saber qual é o autor, qual é o gênero, qual é a forma, quais são as principais ideias daquele autor, qual é o centro do livro. Você vai inspecionar o livro, ler um sumário daquele livro e tentar descobrir qual é o capítulo central daquele livro, onde é que o autor expôs a ideia central daquele livro, onde é que está o cume daquele livro, para onde o livro vai, certo? Onde é que o livro chega no seu ápice. E lá você vai folhear aquele capítulo central, tudo isso antes da primeira leitura, antes da leitura para analisar, antes da leitura para entender, você vai ter que fazer essa inspeção. Então você vai nesse capítulo principal e vai destacar quais são as principais ideias, para você entender melhor onde você vai pisar. Cara, ninguém faz, sei lá, uma trilha numa floresta sem saber qual é o caminho primeiro. Você sabe que vai ter que percorrer aquela floresta. Você sabe que você vai ter que chegar do ponto A ao ponto B. Mas para isso tem todo o caminho. Você não vai às cegas. Você precisa traçar, você precisa ter um guia. Eu, nesse momento, estou sendo seu guia na questão dos estudos. E você vai ter que traçar o seu próprio guia. Você vai ter que ser o seu próprio guia quando estiver lendo um livro. Muita gente não termina, eu já vi muita gente não terminando a leitura dos Lusíadas, do Camões, por causa disso. Porque não entende a forma, não entende a estrutura, não entende as principais ideias do texto, não entende a que gênero pertence o livro. Então, se você não entende esse tipo de coisa, cara, você não vai conseguir concluir aquela leitura, você não vai conseguir entender aquela leitura, você não vai compreender o livro na sua completude, você vai conseguir só pedaços, você só vai conseguir migalhas. E não é migalha que a gente está buscando. A vida intelectual não se faz de migalhas. A vida intelectual não se faz de pedaços. Se faz da inteireza, se faz da completude da coisa. Então, cara, se você quer entender o livro completamente, o primeiro passo é uma leitura inspecional, fazendo exatamente o que eu estou explicando aqui. Então, se você descobriu qual é o autor, descobriu a escola que o autor pertence, seus pensamentos, o que é que ele faz, o que é que ele já escreveu, descobriu o gênero a qual pertence o livro, se o livro é um romance, se o livro é um livro de história, se o livro é uma biografia, é um livro jornalístico qualquer, e depois você tentou descobrir qual é a forma daquele livro, como é que o livro é escrito, como é que é a divisão dos capítulos. Por exemplo, se um livro é um livro de teoria, é um livro de filosofia, ele expõe a teoria primeiro e depois ele explica, ou ele faz uma investigação durante todo o livro e apenas ao final ele te dá a resposta. Existem livros que invertem a forma. Se você for ler O Jardim das Aflições, do professor Olavo de Carvalho, ele só dá a conclusão do livro nos últimos capítulos. Então, durante toda a leitura, você não sabe onde o livro vai chegar. Você não sabe
qual vai ser a conclusão, você não consegue entender qual vai ser a conclusão. Você fica perdido durante todo o livro se você não entender que a forma do livro é uma forma diferente. E eu já vi muita gente também não concluindo esse livro, não entendendo esse livro, O Jardim das Aflições, que é um livro extremamente bem construído. É um livro que funciona em espiral, como o próprio Bruno Tolentino, no início do livro, no prefácio do livro, explica. Então você precisa ler o prefácio, você precisa ler a orelha, você precisa investigar a estrutura, a forma do livro, como é que ele funciona. Tudo isso são inúmeros detalhes que eu vou explicar isso mais pra frente, tá? Não vou deixar vocês tão a esmo assim. Eu estou explicando o que é que você precisa fazer inicialmente, mas bem detalhadamente eu vou explicar depois. A quinta e última coisa que você precisa saber para ter o conhecimento do material, ter o conhecimento do livro, é o objetivo daquele livro. O que é que aquele livro tenta fazer? O que é que o autor tenta fazer? Qual é o objetivo final do autor? Aquele autor quer retratar uma experiência? Aquele autor quer te convencer de alguma coisa? Aquele autor busca retratar uma realidade? Aquele autor busca construir uma teoria do conhecimento? O que é que o autor quer? Qual é o objetivo do autor? Quando você entra num livro sabendo dessas 5 coisas, cara, a sua performance de leitura vai ser muito, muito, muito melhor. Muito melhor. Sem comparações. Sem comparações. Se você entra num livro sabendo sobre o autor, sabendo qual é o gênero, sabendo a forma, a estrutura do livro, conhecendo as principais ideias daquele texto e sabendo qual é o objetivo de tudo isso, cara, você já tem meio caminho andado aí. O resto vai ser simples, o resto vai ser fácil, vai ser o processo de leitura propriamente dito. Mas o corpo geral do livro, porque esse é o sentido da leitura inspecional, identificar o corpo geral do livro, você já tem. Então, para você fazer esse segundo passo, para você ter esse segundo pilar, a primeira coisa é fazer a leitura inspecional. O terceiro e último pilar do leitor inteligente é o conhecimento do método. Então, se você tem um conhecimento de si, sabe o que é que age sobre você, sabe aquilo que você quer conhecer e ainda não conhece. Se você tem o conhecimento do material, se você tem o conhecimento do livro, tem o conhecimento da aula, do texto, fez corretamente a leitura inspecional, basta que você tenha o método correto para destravar tudo isso, para acessar o conhecimento daquele livro, para acessar o conhecimento daquela aula, para acessar o conhecimento daquele texto. Como é que é esse método? É um método bem grande, é um método com bastante conteúdo, é um método com muitas estratégias, não é um método que você aprende em 1, 2 horas, meia hora. É um método que funciona. Essa é a principal coisa. Ele pode ser grande, ele pode ter muito conteúdo, pode ter muitas estratégias, mas precisa ser um método que funciona. E eu, pessoalmente, já testei esse método. Que método é esse? É o que eu chamo do método da leitura inteligente. Você precisa conhecer qual é o método da leitura inteligente. Como foi que eu conheci esse método? Lendo sem parar os autores que falam sobre esse assunto. Então eu li o Emílio Miri Lopes, eu li o Mortimer Adler, eu li a Susan Bauer, eu li o Sertian, eu li o Jang Tom. E todos esses caras, é muita gente, porque não dá pra fazer uma lista aqui agora, mas eu já fiz uma lista dessa, né? Eu fiz uma lista aproximadamente de 20 e poucos livros e é muito mais coisa. Eu fiz uma lista introdutória, né? Os primeiros livros que eu tive que ler para conhecer o método da leitura inteligente, um método que une leitura, memorização e compreensão. Então, eu precisei de muitos livros para fazer tudo isso, então é muita coisa que eu precisei ler para desenvolver esse método. E eu percebi, cara, que eu achei que sabia estudar. Durante muito tempo eu achei que sabia estudar. De certa forma eu tinha algum conhecimento de como é que se estudava, mas após a descoberta desse método, após a construção desse método, após sistematizar aquelas estratégias, sistematizar aquele conhecimento, colocar em ordem e colocar depois em prática tudo aquilo que eu aprendi, foi que eu percebi que antigamente eu não sabia estudar, eu não sabia nada disso. E também alguns alunos meus relataram a mesma coisa. Por exemplo, o Cícero Lima e o Afonso. O Afonso eu estava conversando com ele até agora nesse instante, um pouco antes de gravar. O Cícero, ele até fez um depoimento em vídeo dizendo: antigamente eu não sabia estudar, tentava passar em concursos, ele fez até
diversos cursos sobre o assunto, mas não conseguia estudar, não conseguia render bem. Ele não acha justo, eu até já conversei com ele algumas vezes, aquele esquema de estudos de concurseiros em geral, que é simplesmente decoreba. Eu sempre falo, memorização é completamente decoreba. Esqueça decoreba. Decoreba é decorar. No dia seguinte, após a prova, você já se esqueceu. Memorização é um aspecto fundamental para progredir no conhecimento. Memorização é a arte de integrar o conhecimento na sua personalidade. Não é decoreba, não tem nada a ver. Memorização é outra coisa, por mais que muita gente ainda utilize a palavra memorização com outro aspecto, mas não é o mesmo vocabulário que eu utilizo, não é no mesmo sentido que eu utilizo. Para mim, memorização é integrar o conhecimento na personalidade. Então você precisa ter o método da memorização, precisa ter a compreensão, e é por isso que eu estou fazendo essa Masterclass aqui. Na próxima aula, eu vou ensinar qual é o melhor método, eu vou ensinar o princípio desse método, eu vou ensinar o esboço desse método. Por que eu não vou ensinar esse método completamente? Porque eu não vou ensinar esse método inteiro aqui para vocês. Cara, porque esse método é grande. É um método que não tem espaço para eu entregar a vocês numa aula de 1 hora. Não tem espaço para eu entregar a vocês numa aula de 3 horas. Não tem isso, não consigo fazer isso. É praticamente impossível, porque é um método longo. É um método que eu levei pelo menos 5 anos para aprender. Não é simples, não foi fácil, foi difícil. Eu gastei muito dinheiro em livros, cara. Dinheiro em livros, dinheiro em cursos, em aulas, em apostilas, todo tipo de coisa para aprender o que era leitura inteligente, para desenvolver, para construir esse método. Eu levei muito tempo. Então, na próxima aula, eu vou ensinar o esboço desse método. Eu vou ensinar os princípios desse método. E eu vou dar realmente algumas dicas do que é que você precisa fazer para atingir o método da leitura inteligente. Mas quando é que eu vou ensinar esse método propriamente dito, completo, em 10 horas? Eu vou ensinar em um curso que vai se chamar Leitura Inteligente, Memorização e Formação Intelectual. Se você quer se formar intelectualmente a partir do método da leitura inteligente e do método da memorização, é por isso que eu criei esse curso. Foi para isso que eu criei esse curso, chamado Leitura Inteligente, Memorização e Formação Intelectual. Eu vou abrir as turmas para esse curso na segunda-feira, mas por enquanto vamos focar na Masterclass. A próxima aula é quando eu vou ensinar o esboço desse método, é quando eu vou explicar para vocês como é que funciona esse método, e eu vou dar um passo a passo do que é que você precisa fazer para atingir finalmente a leitura inteligente. Então fiquem por aqui, comentem aqui embaixo se você tem alguma dúvida sobre o método, se você tem alguma dúvida sobre memorização, se você tem alguma dúvida sobre os pilares, sobre os maiores erros que um leitor comum comete, pode comentar aqui embaixo. Comenta, eu quero responder todo mundo. Se você tem alguma dúvida, tem uma reclamação, tem um elogio, tem alguma crítica, tem uma observação qualquer, faz um comentário aqui embaixo que eu respondo pra você. Aqui a gente tá numa comunidade muito seleta, cara. Só de você estar aqui assistindo, você já é um privilegiado. Eu costumo dizer que a leitura inteligente é uma habilidade do futuro. Quem é um leitor inteligente hoje, daqui a 10, daqui a 20 anos, vai usufruir muito do que aprendeu, muito mesmo. E o que vocês estão aprendendo não é todo mundo que sabe, 1% da população sabe, ou até menos. Então, se você está aprendendo esse método, se você está interessado nesse método, você já está num caminho fantástico. Sexta-feira, depois de amanhã, fiquem atentos, a Masterclass, o melhor método de leitura, vai pro ar. É a terceira parte da Masterclass, terceira e última, e é lá onde eu vou ensinar os princípios e o fundamento do melhor método de leitura. Eu te espero lá. Muito obrigado e até sexta.